Deixa o irmão sair. Vamos ouvir a palavra de Deus? Então vamos ouvir a palavra de Deus. Deixa eu rapidamente. Eu vou abrir porque Deus tem me falado algo que eu queria compartilhar com vocês. Algo que vai ajudar vocês a se ajudarem. Como? Muita gente tem dúvidas de assuntos dentro da Bíblia. Se leu e não entendeu. Ou você ouviu alguém pregar e não entendeu. Ou você nos ouviu falar um versículo, um texto que você leu e você não entendeu. Eu queria que você, quando chegasse na sua casa, você escrevesse no papel: pastor, eu tenho dúvida, por exemplo, qual é o pecado, qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu tenho essa dúvida. Qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão? Então você põe lá. Qual é será que o diabo pega a gente? Eu tenho dúvida se o diabo... Então, alguma dúvida que você tenha de alguma coisa que você ouviu ou deixou de ouvir, e você quer conhecer mais, então vai ser os temas que nós vamos estudar. As suas dúvidas vai ser as matérias que nós vamos estudar, porque vai ajudar vocês. Porque eu estava pensando, falei: Deus, eu já preguei mais de 3.600 mensagens, mais, e talvez eu não tenha falado tudo ainda, claro que não, mas há pessoas que têm suas dúvidas, e eu posso ajudá-las com a palavra. Então eu vou abrir quais os assuntos que você gostaria de ouvir, quais as dúvidas que você tem. Então você escreva. Não, se você não quiser pôr o teu nome, não precisa, só você escrever e coloca lá no balcão e manda me entregar, tá bom? Escreve em casa, depois você traz, pensa direitinho, uma dúvida, duas. Essas dúvidas nós vamos tirar aí um culto na quinta-feira ou na terça para trazer essas dúvidas, aclarar a nossa mente diante dessas dúvidas. Amém? Eu acho que vai ajudar pessoas. Vai ajudar? Eu acho que vai, né? Porque às vezes alguém te faz uma pergunta: porque alguém falou que a ceia do demônio está aqui, mostrou isso aqui, Jesus já voltou. Então a gente vai iluminar, botar uma luz em cima da luz, para que essa luz penetre teu coração e você veja o que é verdade e o que é mentira. Amém? Vamos aí então para a palavra de Deus. Paulo, quando escreve, o tema de hoje é: de nenhum modo seguirão o estranho. Nós vamos ler 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro nós vamos ler Mateus 24, 4. Mateus 24, 4. Mateus 24, 4. A Almeida, tá, meu irmão? 24, 4 diz: e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Agora nós vamos para Efésios capítulo 4, versículo 14. Efésios 4, 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Agora Efésios 5, 6. Diz a palavra do Senhor: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses capítulo 2, versículo 4 e o versículo 8. Colossenses capítulo 2, versículo 4 e o versículo 8.
Colossenses 4:2. Colossenses 2:4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Versículo 8. Cuidado, que ninguém vos engane. Cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. 2 de Tessalonicenses 2:3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, ao ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como fosse o próprio Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, depois dessa 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos bíblicos, obrigado, Deus, porque aqui o alimento é forte. Aqui não é sopinha, aqui não é sensacionalismo, aqui não é distrações, atrativos para atrair pessoas, para mentir as pessoas. Nós estamos todos envolvidos com a verdade de Deus, com o Evangelho, com a palavra da cruz, que ela é loucura, mas é para quem se perde. Para nós que somos salvos, essa palavra, ela é o poder de Deus. Meu Deus, usa a minha vida, usa essas palavras, esse som que sai da minha boca, esse encontro de palavras, esse ajuntamento de sílabas que formam palavras, que se formam frases, que formem com uma unção poderosa. Meu Deus, eu oro em nome de Jesus, e o povo que tem a mente esclarecida, digam todos amém, amém e amém. Glórias a Deus. Aplauda o Senhor. Glórias a Deus. Deixa eu tirar isso daqui de cena, que isso aqui já foi. Nós temos muito papelzinho aqui. Obrigado, irmão. Obrigado, família abençoada, cooperadores do reino. De nenhum modo seguirão o estranho. Onde nós vamos encontrar isto? João capítulo 10. E aqui nós vamos ficar, né? João 10. Vamos ler alguns versículos aí, irmão. Do 1 em diante, vamos embora. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas que sobe por outra parte, esse é ladrão. Olha como é que Jesus chamou. Jesus chamou de quê? Então, como é que a gente identifica um ladrão? Ele faz o quê? Ele faz o quê? Rouba. Quando você vê alguém chorando e diz, ele me enganou com a fogueira santa e me tirou 2 milhões. 2 milhões. Não enganou? Não roubou? Então Jesus está falando, mas sobe por outra parte, esse é ladrão. Diga ladrão. É assim que Jesus chama. Ladrão não sou eu, é a Bíblia. E salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora.
depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Então, tem ovelhas que estão presas. Você um dia esteve preso num sistema, num covil de ladrão. Talvez você passou um tempo da tua vida pensando que estava servindo a Deus num lugar, mas na realidade você estava sendo apacentado por ladrão e salteadores. E a Bíblia diz que o pastor das ovelhas, ele vai lá e tira ela depois de fazer sair. Então ele faz essas ovelhas sair, diga sair. Ele tira as ovelhas desse lugar. Mas ele não deixa as ovelhas sozinhas, porque as ovelhas são bobas, são muito frágeis, elas são muito, elas seguem, não pode ouvir qualquer coisa, vai. Por isso que você tem que ter um cuidado para blindar logo a tua mente, proteger logo a tua mente, para quando vir a voz do estranho, você identificar. Então pertence, e vai adiante delas, e elas o seguem. Por que elas seguem a Jesus? Porque lhe reconhece a voz. Então, a voz foi reconhecida. Diga assim, a voz de Deus foi reconhecida por mim. Você pode ter passado algum tempo da tua vida, como eu passei algum tempo da minha vida, ouvindo outras vozes. E essas vozes me levavam. Essa semana foi ontem que eu fui com a minha mãe em Madureira e ela estava falando, você lembra, filho, quando eu te levei no centro espírita e você foi consultado pela vovó Cambina? Eu falei, não lembro da vovó Cambina, que eu não tenho vó chamada Cambina. Eu tenho vovó, tive duas vó, mas Cambina não. Então você vê, a gente é levado por voz, até de vovó Cambina, vovô, pai Joaquim, pai Oxalá, pai não sei o quê. Então, quando a pessoa não está ainda familiarizado com Deus, qualquer voz é voz. Mas quando a voz de Deus, a de Deus, não é a minha, irmãos. Você não está aqui porque você, pelo contrário, tem gente aqui que odiava a minha voz. Fecha, desliga esse rádio, não gosta. Já vem esse cara aí, tira ele, não gosta da voz dele, não gosta dele. Então não é a minha voz. Então foi a minha voz, mas foi as palavras do mestre que foi para a tua vida. Então ele disse que ela o segue porque ela reconhece. O que é reconhecer? Só se pode reconhecer alguma coisa se um dia você esteve junto e ouviu. É como um pai com um filho que vive junto. Quando o pai está longe, quando ele grita, Liliane, quando eu grito, Liliane, minha filha já sabe, oi pai, porque ela reconhece a minha voz. Então quando Jesus te chamou para a verdade, você veio, porque na realidade, você teve um período junto com ele. Só que a nossa carne não lembra disso. Nossa carne, ela é maligna. Ela gosta de coisa ruim, ela gosta de errar. Então, o tempo espiritual, no mundo espiritual, nós não nos lembramos, mas nós ouvimos a voz de Deus. Nós conversávamos, da mesma forma que Deus aparecia no jardim e conversava com Adão, ele conversava com os espíritos perfeitos que somos nós. Então, quando nós reconhecemos, porque não pode reconhecer se você não ouviu. Então a palavra ali deveria falar outra coisa. Quando diz, porque reconheço, porque quer dizer, um dia nós ouvimos e nos afastamos por causa do pecado, e quando voltamos a ouvir, reconhecemos que é o Senhor que está falando. O que faz a gente congregar? O que faz a gente vir um lugar desse, terça-feira, quinta-feira, domingo? O que faz aquele horário, a gente largar tudo e vir? Isso não é um reconhecimento da voz do papai. É o papai que nos congrega aqui. É o nosso Senhor, é a voz do Senhor que nos traz aqui. Passa, irmão. Isto aqui que é importante. Mas de modo nenhum seguirão a quem? Por que não? Depois que a voz de Deus passou a ser reconhecida por você, você começou a lembrar, puxa,
verdadeiramente eu sou de Deus, cara. Olha, Deus já me livrou. Quando eu estava distante dele, ele me livrou. Quem é que já teve livramento antes de estar em igreja, antes de congregar? Quem já teve livramentos? Será por quê? Porque você era um conhecido de Deus. Teu nome já estava inscrito no livro. O nosso nome não vai ser, ele não é escrito quando a gente levanta a mão para ele. Como diz as igrejas, ainda obriga Deus. Olha, parece que Deus tem lá um caderno e um lápis ou uma caneta, que quando alguém levanta a mão para ele, o pastor obriga Deus a escrever o nome. Diz, Deus escreve aí o nome do João, da Maria, e no livro da vida, que eles estão te aceitando. Na realidade, o nosso nome já está no livro da vida antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser mundo, já estava morto o Cordeiro. Isso é um plano perfeito. Você está aqui com o desígnio de Deus. Viva nele. Vivam esse desígnio. Então diz que, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Que quando a voz do estranho aparece, o que a gente faz? Antes fugirão dele. Por que a gente vai fugir da voz do estranho? Vamos ler? Por quê? Porque não conhece a voz dos estranhos. Eu não conheço a voz de... Quando me chama, ai, pastor, vamos se unir com aquela convenção, porque ali o senhor vai aprender uns... Sabe, a gente vai colocar gente famosa do teu lado, que vai encher a sua igreja, e o senhor vai ter gente lá de pé, lá, e vai subir pelos telhados, vai ficar nos corredores, só se juntar. Não é isso que o senhor quer? Eu falei, não quero isso. Eu quero pregar o evangelho. Dá para me deixar eu pregar o evangelho? Então, são tipos de vozes que se apresentam para mim, e são tipos de vozes que se apresentam para vocês. Mas a Bíblia diz que de modo nenhum, diga, de modo nenhum. Então não existe nenhum modo que uma ovelha, depois de reconhecer a voz, vá seguir outra voz. Se você reconheceu a voz, pode aparecer qualquer outro tipo de vozes. O que ele diz ali, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Então não é um. Então vai aparecer vários tipos de vozes. Você sabe qual é a voz mais que está em evidência hoje? É a voz do bruxo. É a voz dos adivinhadores. Olha aqui, ó. Põe ali em Deuteronômio 18, irmão. Por favor. Depois a gente volta para 9 e 12. 9 a 12. 18, 9 a 12. Olha aqui, ó. Olha para aquilo, para a palavra de Deus aqui, irmão. Quando Deus falando para o povo dele: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo. Isso aqui é para a gente também. Quando você vai numa casa onde está todo mundo xingando palavrão, falando um monte de blasfêmia, aí você chega, aí você vai fazer a mesma coisa que eles, para ficar bem na rodinha? O que a Bíblia diz? Não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem. Então, todo bruxo do século 21, você sabe que isto aqui hoje virou uma febre nas igrejas, chamado adivinhador. O cara adivinha CPF, o cara adivinha quanto você tem na conta, o cara adivinha o nome da tua avó, do teu avô, e as pessoas acham isso fabuloso. As pessoas acham isso espiritual demais. Pode ser até espiritual, mas é do demônio. É coisa do demônio. Não pode ser do demônio, pastor. Há tanta gente sendo enganada pelo adivinhador. O espírito do demônio que possui pessoas e fazem isso para tirar o povo de Deus da Bíblia e levar para essas coisas. Muita gente está largando
O cara faz um culto de 3 horas, ele usa 1 minuto de um versículo e gasta 2 horas e 59 minutos para ficar adivinhando a vida dos outros. Isto é demônios. E a adivinhação é a mesma. Eu te vi, e eu vi alguém fazendo uma macumba, e você ia morrer, mas Deus falou que não vai morrer mais. Você chora, eu vi você chorando na cama. Meu Deus, quem é que nunca chorou na cama? Quem é que nunca chorou, meu Deus? Eu vi você num quarto escuro, falando comigo, ainda diz que ele é Deus, falando comigo, que ele é Deus, né? Ele fala que ele é Deus, e diz, falando comigo. Então isto tudo tem parte com o diabo, com o demônio, com o espírito das trevas. Isto tudo está levando a igreja de Cristo, alguns, a esses lugares. Que são pessoas que, infelizmente, o que elas querem? Nós já lemos, elas estão atrás de mestres que falem a elas o que elas querem ouvir. Então, quando você vem aqui, você não vai ouvir o que você quer ouvir, você vai ouvir o que Deus quer falar para nós. Então, se você vem aqui para mim fazer cafuné em você, você tem que arrumar outro para fazer cafuné, porque a palavra de Deus já não faz cafuné, é palavra para consertar a tua vida. Deus quer consertar a nossa vida. Então diz, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro. Olha, tem um laço de morte. Quem já ouviu isso? Tem um laço de morte. Quem já ouviu isso? Olha, Deus diz que é Deus. Esse cara não teme nem a Deus, eles não têm nem contato com Deus, ele não sabe nem quem é Deus. Para falar, Deus está me falando. Agorando as pessoas. Agoreiros, nem feiticeiros, fazendo feitiçaria. Bebe o óleo, passa no tapete do sal, isso é tudo feitiçaria. Unge as tuas paredes na tua casa, pega o sangue do Cordeiro, pega o sangue de Jesus, passa na tua casa, isso é tudo feitiçaria. Nem feiticeiro, nem encantador. As pessoas estão parecendo serpentes. Você já viu aqueles indianos? Eles ficam tocando uma flauta, aí fica uma serpente dentro de um cesto. Quem já viu? E elas saem rebolando. Já uma serpente rebola. O cara consegue até encantar a serpente. Se ele encanta uma serpente, quanto mais o povo sem cérebro, o povo sem lembrança, um povo distante de Deus, um povo sem a Bíblia. É fácil de enganar quem não conhece a Bíblia. Nem encantador, nem necromanta. Olha, deixa eu ver a mão. Você lembra? Antigamente tinha tanta cigana nas esquinas. Quem se lembra? Sumiu, né? Não tem mais não, né? Foram tudo presas, né? Agora está na igreja, né? Agora viraram crente agora. Agora ela fica atrás de uma mesa, ela senta assim, né? A irmã, ex-mãe de santa, e ainda continua sendo mãe de santa ainda. Continua lá dando passo lá naquele lugar lá. Então diz, nem necromanta, nem mágico. Olha para cá, irmão, isso aqui vai salvar a sua vida, hein? Você fica brincando, depois você está com a vida enrolada e não sabe. Nem mágico, nem quem consulte os mortos. Eu vou lá falar com vovó. Vovó deixou um dinheiro, mas ninguém sabe onde ela deixou o cartão. Ninguém sabe a senha. Vamos lá falar com vovó. Aí vai lá. Aí o bruxo, aqui é a vovó. Ô vovó, por que esse olho tão grande? É para te enxergar melhor. Tudo para enganar os outros. Tudo para enganar. Então diz que nem necromantas, nem mágicos, nem quem consulte os mortos, que não pode consultar morto. Morreu, acabou. Ou seja, o homem está ordenado a morrer uma só vez, ele não vai. Não, vamos dar a mão aqui, vovó vai. Mamãe vai chegar. Mamãe vai chegar de onde? Mamãe vai chegar. Vovô Inácio vai chegar.
Meu avô, vai chegar de onde? Ele vai entrar aqui no como é que dá o nome do negócio dos caras lá? O guia, né? O guia não, o cavalo. Vai entrar aqui no cavalo verde aqui. E vamos lá. Aí é o vovô que tá aí, é o vovô. Aí todo mundo chora, vovô, não só botou o dinheiro, só quer saber do vovô, quer saber de tal dinheiro. Só aí, mais nada, não quer saber do vovô, nunca quis, vovô estava vivo, nunca beijou o vovô, nunca visitou o vovô, nunca deu nada pro vovô, quer saber do vovô. Só porque alguma coisa, algum dinheiro. Tem um dinheiro, não consulta morto. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então isto aqui são tipos de vozes que as pessoas estão seguindo. João 10, volto para lá, irmão. 5. João 10, 5. Mas de modo nenhum, diga, de modo nenhum, seguirão o estranho. Então você já viu aí que tem vozes para tudo. Tem encantador, tem bruxo, tem necromanta, tem feiticeiro, tem adivinhador, tem gente que lê pensamento. Estou entrando dentro da tua mente. Tá, eu vou falar o que você está pensando. Então aí a pessoa vai. Eu vou pensar aqui, vou entrar na sua mente, na sua. Você está pensando em raspar bastante carro amanhã, irmão. Ó, viu? Entrei na mente dele, viu? Ele está pensando no trabalho, que tem que trabalhar amanhã, vai pintar carro. Ou o outro ali está pensando que tem que lavar carro amanhã. Não estou adivinhando nada, isso aí é a vida de cada um. Cada um tem uma vida. Pastor, então, diz que de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Eu estava vendo na internet o cabo da cerola, né? Da cerola não, irmão. É o cabo da, não é o cabo da cerola, não. Não, cara, o cabo da... Fala, irmão. Hã? Ah, da cerola. Você quer da cerola. Você é o cabo da cerola. Aí o cara diz que é um pastor. O cara diz que é um pastor e se junta com o Ciro. Quem viu isso, irmão? Levou o Ciro numa igreja. O Ciro, ele apoia aborto, maconha, liberação de drogas, ele apoia o casamento. Ele falou isto, não sou eu que estou falando, ele falou isto. Aí o cabo da cerola levou lá o demônio lá e o pastor recebeu. Pode vir o cabo da cerola, da cueca, do que vier, aqui não entra, meu irmão, aqui não sobe, aqui não tem lugar para política, vai fazer política para lá, aqui é política nenhuma, aqui nem vem me visitar, nunca me visitaram, nem me visitam, já me visitaram aqui já, mas só que eu cortei logo, aqui não tem nada de, o senhor tem rádio? Tenho para pregar o evangelho, lá não toco nada, só prego o evangelho, entendeu? Não tem negócio ali é pregação do evangelho, mais nada. Então, o que acontece? Eu estava fazendo, porque nós estamos no Brasil, irmãos. E nós estamos num ano que pode mudar a tua vida. A tua vida pode ir. Se alguns dizem que a vida está ruim, pode ficar 1000 vezes pior. Pode piorar 1000%. Por que o senhor está dizendo isso? Porque eu estava fazendo uma pesquisa sobre o roubo que fez o governo do PT. Por exemplo, da Petrobras, palavra do presidente da República, dado pelos responsáveis por esses setores. O cara que tomou conta da Petrobras desviou 1 trilhão da Petrobras, no governo do PT. Desviaram do BNDES 500 bilhões. Da Caixa Econômica, 5 bilhões. Isto só o governo do PT. Tem mais. Ele emprestou dinheiro, esse desvio aqui, para Angola, para Argentina, para Venezuela. Para Angola, 12 bilhões e 600. Para Argentina, para Venezuela, 5,7 bilhões. República Dominicana, Moçambique, Cuba, 3 bilhões e meio.
Sabe qual foi a garantia que os cubanos deu para o governo brasileiro para pagar a dívida de 3 bilhões e meio? Se a gente não pagar, vocês pegam tudo de charuto. Então, o presidente Bolsonaro tem que ir lá pegar charuto e fumar charuto. Então você vê, pessoal, isto é um governo que está querendo voltar. Pastor, mas você não deveria falar. Eu estou falando de vozes de estranho. Estou falando de voz. Então, você não está no céu, você está aqui. Tem gente pensando que isto é brincadeira, que política é brincadeira. Você quer ver outros dados aqui? Quem foi preso no governo do PT? O diretor da Petrobras, o diretor dos Correios, o diretor do Banco do Brasil, da Eletrobras, da Caixa Econômica, do BNDES. Três presidentes que passaram pelo PT foram presos, 3 tesoureiros, 5 secretários, o líder da Câmara dos Deputados, preso, o líder do PT no Senado, preso, o presidente que governou o Brasil foi preso. Aí a Bíblia diz, de modo nenhum seguirão o estranho. Aí vem o estranho e entra no nosso meio e quer se passar como conhecido. E sabe o que as pessoas dizem? Olha, eu estava ouvindo ele é um advogado da União, ele estava homenageando esse PT aqui, esse governo aqui, que fez essa roubalheira toda, ele falou assim, ó, já roubou, o que adianta punir agora? Quem ouviu isso, irmão? Ninguém ouviu isso. O advogado, um dos advogados, de bastante influência, da ordem dos advogados, né, do Brasil, dizendo, pode contar comigo. E disse, vai prender para quê? Já roubou. E o governo que quer assumir, aquilo ali, ó, seguirão vozes estranhas. Disse esse que foi preso, o presidente do Brasil que foi preso, né? Ele disse, eu estou triste de ver os nossos jovens sendo presos pela polícia só porque roubam um celular. Quem já foi roubado o celular, irmão? Quem já foi roubado o celular? 1, 2, 3, 4, 5. Você quer ver esses caras soltos ou presos? Quer ver eles presos ou soltos, irmão? Eu também. Então, se você quer ver eles soltos, então você pode escolher. E tem uma lei, eu tenho que falar porque isso aqui é voz estranha. Tem uma lei que foi lá atrás, pararam, agora voltou, que se voltar, permite o cara fazer um roubo de não sei quantos em valor, sabe? Por exemplo, R$1.000. Roubou até R$1.000, não vai preso. O cara entra na tua loja, você tem uma loja, um comércio, cara, 100, 200, 300, 400, 900, 999. Pô, vou levar. E vai embora. E ninguém pode prender. Então, é tudo isto que está aí a porta, preste a entrar no nosso país. Aí você vê a igreja que diz que de modo nenhum seguirão estranho, abrindo porta para gente comunista, gente que defende aborto, casamento de homem com homem, mulher com mulher, diz que esse tradicional não vale. Tem leis tramitando no Congresso Nacional, você tem que entender isso, irmão, que diz que a criança, o filho, pode casar, o homem, pode casar com a mãe, ou ter relações sexuais, e o pai ter relações. Não sei se alguém já viu isso. Alguém escutou sobre isso? Escutou, irmão? Escutou? Isto tudo é da cabeça dessa gente aqui, ó, que desviou sei quantos bilhões do nosso país. Aí estava vendo uma jornalista fazendo uma pergunta, desses jornais do demônio, né? Perguntando assim, por que no governo que está, não se investir, foi liberado tão pouco dinheiro para a habitação? Porque no outros governos foi liberado, por exemplo, se liberaram, suposição, 10 mil, não é isso, 10 mil para o governo atual, para o outro foi 1 milhão. Por que no o orçamento foi de 1 milhão lá atrás,
e aqui só foi de 10 mil. Por quê? 1 milhão para eles terem para quê? Para roubar. Aí ele falou assim, para dividir entre eles. Aí o cara que estava, o ministro falou assim, nós fizemos tudo, demos tantas casas, com esse pequeno valor. Nós não precisamos pegar aquele dinheiro todo, porque iria sobrar dinheiro demais. Foi por isso que foi desviado esses bilhões e bilhões da nossa nação. Isso você tem que saber, irmão. Você não pode ficar sentando diante do teu televisor de 50 polegadas, que é lindíssimo. Você suou, pagou em 12 vezes, ou pagou à vista, tanto faz. E ficar diante da Rede Globo, comer aquilo que a Rede Globo te apresenta, comer o que a Rede Record, o que a CNN, o que esses meios de comunicação que foram vendidos para Satanás. O comunismo já tomou conta. As cores, eles não se envergonham mais. Eles levantam as cores que eles defendem. Isto aqui, estava escutando uma reportagem que alguém de um prédio, acho que foi o síndico, falou, tem que tirar a bandeira do Brasil da janela. Não pode. Alguém ouviu isso? Já está assim. Não pode colocar a bandeira do Brasil. Isso aqui é meu país, a minha nação. Eu sou cidadão do céu, mas eu sou um cidadão brasileiro. Estou aqui no Brasil, então eu quero ver o meu país livre. Eu quero poder falar, eu quero poder andar, eu quero poder ter a minha casa e ser dono da minha casa. Se chega o comunismo aqui, você perde a tua propriedade, você não é dono de nada, você trabalha igual um escravo. Por que os chineses correm para cá, para vender pastel na feira? Aí bota aquelas de minhoca lá que eles vendem lá, como é... O wasabi, sei lá como é. Não é minhoca lá, minhoca. Vem lá da China para vender minhoca aqui para a gente comer. Hã? Então, mas eles fogem de lá. Eles fogem, porque se fosse bom, ficava lá. Então, a Venezuela despejando, todos os dias são centenas entrando pelas fronteiras, querendo fugir da fome. Aqui o Brasil é abençoado, sabe por quê? Porque a igreja de Jesus está aqui no Brasil. Há um povo que celebra Jesus. Há um povo que clama pelo nome de Jesus. Há um povo que adora Jesus. E aonde há adoração a Jesus, Ele está presente. Ele é abençoado no nosso país. Então diz que de modo nenhum seguirão o estranho. Fugirão dele. Tudo que eu falei, não estou caluniando ninguém, está tudo na televisão, nas redes sociais, está tudo na internet, está tudo aí, foi falado 1 milhão de vezes. Assim falou Jesus Cristo, essa é a vontade do papai. Se cale não, irmão, seja covarde não, se acovarda não. Eu morro lutando, não sou um covarde de abaixar minha arma para mim depois ficar sofrendo. Eu morro lutando